Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes, continuamos aqui na leitura de Gênesis, momento em que Deus fala com Noé e fala depois: crescei e multiplicai-vos, como se tivesse recriado, dado uma nova oportunidade para o homem habitar o mundo. Mas infelizmente depois a gente sabe que o pecado depois voltou a todo vapor. E aqui também ele diz que: contudo não deveis comer carne com sangue. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é vida, a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano por mãos de homem, terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Aqui nasce um dos motivos do quinto mandamento. A imagem e semelhança com o Criador. Ora, se é imagem e semelhança com o Criador, é uma lei divina. Não se deve discutir jamais em parlamento, em autoridades civis, a morte de um ser humano. Tudo bem que é raro algum lugar que permita matar um ser humano, mas permite matar crianças no ventre, que são o quê? Seres humanos adultos, no caso. Mas permite matar crianças no ventre? Crianças no ventre não são seres humanos? Nunca deveria ser discutido em parlamento. Jamais. Não é a votação de uma maioria que vai definir se pode matar uma criança no ventre. E não é direito da mulher, porque é um outro corpo. Meu corpo, minhas regras, serve para o seu corpo. Assim mesmo serve mais ou menos, que suicídio também é pecado grave. Mas não é o seu corpo. É o corpo de um outro ser humano. Desde quando se resolve, por exemplo, um trauma de estupro matando outro inocente e dando outro trauma maior? Porque o trauma de estupro, você vai fazer terapia como vítima. O trauma do aborto, você vai fazer terapia como autor do crime. É muito mais grave. Quando eu atendo mulheres que abortaram, que não dormem, que ouvem crianças gritando no ouvido a noite toda, que choram, que se sentem as piores pessoas, vem uma cambada de pessoas ideologizadas dizendo que não acontece nada. Não se decide no parlamento matar crianças no ventre, E é claro também que aqui não exime o direito de legítima defesa de um pai de família. Como seria bom se não existisse arma para ninguém? Nem para o pai de família bom e nem para os bandidos. Mas se você tira dos pais de família o direito de defesa e as armas estão com bandidos, adivinha o que vai acontecer? A impossibilidade da defesa. A legítima defesa, ela não é matar alguém. É defender proporcionalmente, sem querer matar, a tal ponto que a pessoa, assim, do outro lado, possa morrer. Mas por uma proporcionalidade de defesa. Não fere o quinto mandamento. Aliás, feriria se o pai de família não defendesse a sua família. Como aconteceu, por exemplo, naquele crime de Doverlândia, em que um homem só com uma faca degolou, sei lá quantas pessoas, não lembro, não sei se alguém tem aí, Inclusive uma família que foi levar um convite de casamento num carro, foi toda degolada. Bastava que um tivesse uma arma para legítima defesa e salvasse muitos outros. Então vamos pensar um pouco com os neurônios, não ideologicamente, porque por trás disso está deixar a população cada vez mais frágil, vulnerável e fácil de ser dominada, Bem, e depois disse: estabeleço convosco uma nova aliança, nenhuma criatura será mais exterminada. Deus promete não destruir o mundo mais com o dilúvio. E o sinal que ele coloca é o arco-íris, a aliança que Deus fez com Noé e o povo, Essa nova aliança. E no Evangelho, uma situação inusitada,
Aqui no Evangelho de Marcos, não tem uma parte da resposta de Jesus, quando Pedro diz que ele é o Messias, que Pedro diz assim: tu não soubeste disso com a tua mente, mas foi por meu Pai que te revelou. Aqui não está escrito isso, em Mateus está. Mas em seguida, Jesus fala que tem que ser crucificado, morto, né? E Pedro, bem audacioso, chama Jesus à parte, né? Aqui. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Aí entra nós que depois sabemos a história, né? A hipocrisia. Não, Senhor, jamais vou deixar o Senhor sofrer. Não, né? Foi o primeiro a negar 3 vezes. Todas as vezes que nós colocamos a confiança nas nossas forças humanas, nós caímos. Guarda isso, bem no coraçãozinho. Todas as vezes que eu coloco confiança no meu amor, nós caímos na traição. Nós só somos bons se estivermos enxertados em Cristo. Eu sou a videira, vós os ramos. Todo ramo que não é enxertado em Cristo é galho seco. Galho seco. E Jesus vira para Pedro e diz: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Quando Pedro foi repreender Jesus sobre o sofrimento e a morte dele, ele fala desse jeito. Isso aqui é usado pelos biblistas como um critério de credibilidade da Bíblia. Como assim? Eles usam a chamada teoria do embaraço. Uma situação embaraçante dessa, se os apóstolos tivessem escrito uma Bíblia que não fosse verídica, inspirada, eles jamais iriam humilhar o chefe deles, como foi humilhado por Jesus. Entende o critério do embaraço? Para entender que a Bíblia realmente foi inspirada por Deus? Entenderam isso, não? Porque se os apóstolos tivessem escrito, como disseram os judeus no início, que eles esconderam o corpo de Jesus, para que ninguém ouvisse e começaram a mentir que Jesus ressuscitou, se isso fosse verdade, então os evangelhos seriam inventados, uma fábula. Mas se fosse uma fábula, nenhum dos apóstolos ia ter coragem de colocar uma humilhação tão grande no seu chefe, para não perder credibilidade na mentira. Então, eles colocam isso aqui como um critério de embaraço. O príncipe dos apóstolos foi um pouco humilhado por Jesus. Então, isso mostra que realmente a Bíblia tem o que aconteceu de verdade. Os apóstolos não quiseram esconder nada. É o que aconteceu, né? O que eles querem é expor a verdade de Cristo. Então essa é Então não esqueçam. Eu sempre quando eu vou rezar, e eu começo a falar, eu te amo, Jesus, depois eu lembro de Pedro e falo assim, mas o senhor sabe que eu te traio, né? Certeza que eu te traio. Certeza. Se o senhor não me der a graça, eu vou te trair. Eu já aprendi com Pedro, agora eu vou ficar insistindo com hipocrisia, jamais vou te trair, vou dar a vida por ti. Eu falo para Jesus, Senhor, já aprendi que sem a sua graça eu vou te trair. Então vamos rezar com humildade, sabendo que tudo de bom vem de Deus, tudo de ruim vem de nós.